Se James Bond morasse na Flórida, ele moraria exatamente nessa propriedade. Meu nome é Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. All right. Oh my God. Hi, Audra. Hi, how are you? Good to see you again. So good to see you. Thank you for coming. Congratulations on the beautiful listing. Thank you so much. And thank you for letting us film this gorgeous house in our channel. Oh, you're very welcome. All Appreciate right. it. Audra, tell me about the house. Well, we have 5,164 square feet. The builder built it in 2024 for himself, and it won the 2024 Parade of Homes Grand Award winner, and it won the Aurora Awards Grand Award winner. So it's a very award-winning property. Award-winning property. Award-winning property, absolutely. Wow. And the technology is boundless. There's just so much technology to talk about. I hope we can touch on those things while we talk, and the other things we'll certainly share with you in the video that you post for your friends. I love that you put on your Instagram account. By the way, her Instagram account is going to be on the description. Please follow Audra. Thank you. I love when you said if James Bond lived in Florida, he would own this house. Absolutely. So I used this in the beginning of the video. I hope you don't mind it. It's true. All right. It's so very true. Show me, what do you like more in this house? What is your favorite feature? Favorite?
Yes. Oh, that's a tough one. There's so many. I think the favorite is the waterfall That turns into a movie theater. Yes. Or a movie screen. So the waterfall, you can turn that off, and then a 150-inch movie screen drops down. And then a projector drops down from the top of the lanai here. And that is specially encased up there to be flush because he customized the truss above it to house it so it was flush mounted. That's just cool. one, but I have so many. Yeah, that Go on and on and on and on. I will say my favorite feature in the house are the windows, and especially this sliding. Yes. I've never seen it. Yeah. And you should see it at night. It just pops. It just pops. Because we've got the gas lanterns outside, we've got the beautiful lighting up the driveway and the sidewalk, all the ambient lighting inside as well. You know, just all of this. I mean, you can see some of the ambient lighting now, but it really comes to life at night. Nice, very nice. I bet the Brazilian people are willing to see the whole house, so now we're gonna do a tour. I think it's perfect for a Brazilian buyer. I think so too, because it really do. looks very much with the houses that they're building in Brazil now. Yes. But it is here in Florida. Yes. All right? And you're also walking distance to Park Avenue. That's yes, important. well, say a little bit about Park Avenue for people. So Park Avenue is really the epicenter of Winter Park, and anybody from anywhere in the country and the world, if they think of Winter Park, they know about Park Avenue. We've got wonderful restaurants, great shopping, and the walkability. We've got a wonderful park right in the middle of it, kind of like Central Park is what we call it, you know, like in New York, but it's a little bit smaller. The train station. And then they do 2 festivals a year. We have a spring festival that brings 500,000 people to Winter Park. It's a wonderful art festival, and then we have one in the fall as well. Not as big as the spring one, but it brings a lot of people from all over. And the walk to Park Avenue is only about 10 minutes or less, so you can walk to dinner and stumble home. And there's this beautiful train station. Yes, beautiful train and station. all the stores have the water for the dogs. Yeah, it's such a nice community. Yeah. And I moved here for that reason. Oh, yeah? I don't have any family here, and I visited Park Avenue. My girlfriend was living here, and I visited Park Avenue, and I just fell in love with it. And where are you coming from? I came from Richmond, Virginia. Richmond, Virginia. 1998. 1998. Wow. Now you're Floridian. I'm a Floridian now. Yes. A Florida girl. Yes, absolutely. Nice, very nice. When I moved to Orlando, I went straight to Audubon Park, which is 5 minutes from Winter Park. Every time we go dinner or we go take relatives, people that come from Brazil, guests, we would go to Winter Park. So I've been in a Winter Park, our area, for so long. Have you been to Ava, the restaurant? No, I Ava haven't. Mediterranean. It's really good. Oh, yeah? That's one of the highlights of our... Ava Mediterranean. Mediterranean. All right, we need to try this restaurant. Yes, they have a location in Miami and a location here. Nice. And then they have a private club downstairs. Wow. And I'm a member, so if you come to town, look me up. All right. And we'll go together, take you downstairs. Thank you so much You're again. welcome. This is our second video together. Yes, it is. Maybe we'll do many, many more. I hope so. All right. I hope so. Wonderful. Mwah. Thanks. Now I'm going to show them the house. Okay. Olha, eu já falei isso no vídeo outras vezes. É muito difícil um corretor deixar a gente mostrar o listing dele, porque eles têm ciúme. Outro dia mesmo eu pedi para uma corretora que vende casa de uma empresa, de uma construtora brasileira, e ela me falou que não, que o escritório dela não permite que outros corretores façam marketing da propriedade deles. Porém, pensa só, se fosse uma revista e essa revista falar que queremos publicar a sua casa, ela não deixava? O YouTube tem muito mais alcance do que uma revista, então se você é corretor, deixe os outros corretores filmarem, porque ele pode arrumar um cliente para você e você vai ganhar dinheiro com isso, tá certo? A Aldra já é a segunda casa que eu filmo com ela e ela é um doce de pessoa. Ela me convidou para vir filmar essa casa. Ela lembrou de mim e me mandou uma mensagem. Então hoje vocês irão ver essa casa que é muito parecida com a construção brasileira. Porém, essa casa é cara, lógico, mas essa casa ela foi feita para uma pessoa, para um cliente.
o construtor dessa casa fez essa casa para ele. Não é uma casa que é feita para vender, para ter lucro, foi feita para ele. Então eu vou te mostrar quase, assim, é muita coisa para lembrar, mas eu vou te mostrar quase tudo que essa casa tem e você vai gostar, tá bom? Renato, você moraria nessa casa? Lógico, lógico, sem sombra de dúvida. Moderno não é o meu estilo, eu dava uma desmodernizada em algumas coisas, mas eu moraria aqui tranquilo, facinho. Já começa com essa porta aqui, é uma porta de 10 pés de altura, ou 12 pés de altura, de ferro fundido, e ela tem esse efeito aqui, né, que dá privacidade à noite e deixa a luz entrar, mesmo ligado a luz entra, mas você pode ver, eu não sei qual é a tecnologia por trás disso, mas é um filme que vai dentro da porta e que você tem a habilidade de escurecer. Atrás de você, se você olhar aqui, a gente tem um panelado que vai até o topo do teto de 25 pés, aproximadamente 12 metros de altura. E olha só, aqui tem uma surpresa. O escritório é aqui atrás. Vem cá. Olha só. Perfeito escritório com a porta embutida. Como a Audra já disse, essa casa aqui, ela ganhou vários awards, ou seja, vários prêmios, como a melhor casa do desfile de Homes 2024, ganhou como melhor interior contemporâneo, aqui você pode ver, olha só, saiu numa capa de revista, os interiores saíram dentro da revista também, e este aqui é o nome do construtor, Valdar Custom Homes, setembro de 2024. A casa só tem 1 ano de idade. Vamos lá ver o resto da casa? Vem comigo. Olha só que coisa linda. Essa bancada aqui da lareira, essa lareira é uma lareira a vapor, onde o vapor imita as chamas, né, as labaredas do fogo. Ela não emite calor e ela é kid safe, ou seja, ela é segura para crianças. Então você pode pôr a mão ali. Nessa casa nós temos duas, uma na suíte primária e uma aqui na sala. Então olha só, você reparou, tem um panelado lá, tem aqui o porcelanato com a lareira embutida, a televisão, e dá uma olhada nesse teto. Linda a cor dele, né? Esse teto foi todinho revestido de papel de parede com as luzes recessed. Então você pode perceber que essa casa aqui ela não foi feita para vender, ela foi uma casa feita para morar e que está à venda porque o construtor quer ir para um outro lugar, para uma outra casa. Agora, Renato, já falei no começo do vídeo, né? Qual que é o seu detalhe preferido da casa? Eu nunca vi uma porta desta daqui, de 3,15 metros de altura, de vidro, né? Inteiriça de parede a parede. Foi preciso se fazer uma estrutura para segurar o peso em cima. Aí ela foi feita sob encomenda para essa casa. Gente, o preço dessa porta aqui dá para comprar um carro de luxo. Dá para comprar um carro de luxo, dá para comprar o meu carro. Então, e outra, os trilhos são embutidos. Se por um acaso tiver um furacão, uma tempestade, a força dos ventos e a chuva já para ali numa tela que abaixa. Mas se ele passar e molhar isso tudo aqui, dentro desse trilho tem um dreno. Esse dreno capta a água da chuva e leva lá para fora no quintal. Não é um espetáculo? Depois nós vamos lá atrás. Aqui nós vemos a área da sala de jantar. Ela é integrada com o ambiente inteiro.
Aqui nos Estados Unidos, quando é um ambiente inteiro, nós chamamos de great room. Tem essa luminária fantástica, moderna. A área aqui do piano, lindo, né? Piano de cauda. E o bar, olha só o bar. Para quem não sabe, isso daqui é um robô que limpa a casa. Tá? É um robô e ele limpa, ele vem, quando ele está com a bateria fraca, ele volta para a casinha dele, ele carrega, depois ele continua fazendo. E depois você paga o salário dele no final. O salário dele é só a conta de luz. Tá certo? Aqui um bar, olha só esse vidro preto, né? Com as taças e os copos. Tem um vidro preto. Toda a madeira daqui da casa é walnut, né? Da madeira interna. A madeira da entrada e a madeira do teto, lá de fora, é uma madeira do Brasil, que eu não sei qual que é. Se você souber, você me fala. Mas esses daqui são walnuts, ele tem o quartzo leather, os puxadores pretos, a geladeira, essa pia lindíssima, tudo lindo. E olha só a cozinha, então vamos aqui na cozinha. Também aqui nós temos um quartzo negro, lindo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, é uma cozinha preta. Essa aqui é como se fosse uma cozinha preta, né? E olha que linda que ela é. Geladeira e freezer são ali com a geladeira de vinhos e você tem uma máquina de café built-in. Built-in é embutido. A pia de 30 polegadas, água quente. Isso daqui, o que é essa torneira pequenininha aqui? Essa torneira pequenininha é onde você pega a água filtrada para você fazer a comida ou para você beber mesmo. O construtor foi com a linha toda da Thermador, o fogão é Thermador, as geladeiras são Thermador e olha só que lindo. Deixa eu ver se eu consigo, eu acho que isso daqui, vamos ver. Não liga, eu quero a luz. A luz. Aí. Tadã! Então olha só, os balcões aqui são todos de porcelanato. Ele colocou um porcelanato de backsplash, colocou esse exaustor lá em cima. Esse aqui é o alcove do fogão. Este fogão ele tem 48 polegadas de largura, 2 fornos, 6 grelhas e uma chapa. Não pode esquecer do pot filler. E aqui atrás, deixa eu te mostrar, calma. Ainda não terminou. Olha só isso daqui. É uma despensa embutida para temperos, óleos, tudo que você precisa para cozinhar. E vem aqui atrás. Aqui nós temos a back kitchen. É uma back kitchen, ou é uma scullery, ou é uma butler's pantry. Na verdade, a gente não pode chamar de back kitchen porque ela não tem pia. Tá? Uma scullery é uma segunda cozinha. Tá? Ela é uma segunda cozinha. É uma cozinha de apoio. Essa daqui realmente é uma butler's pantry. Né? Então você tem aqui dispensa para mantimentos e área de café e outras coisas mais. Tem também um micro-ondas aqui na parte de trás. Ao lado aqui da Butler's Pantry ou da pequena cozinha dispensa de apoio, nós temos o Mud Room, que é o lugar onde você entra, tira os sapatos e tal. E aqui a garagem. Nós vamos dar uma olhada bem rápida aqui na garagem. Uma garagem para 2 carros, com um teto super alto. Está aqui as coisas do construtor. Agora vamos entrar que está muito quente aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a suíte primária.
Olha só que coisa linda, não é verdade? Nós temos novamente a madeira walnut no chão. Esses móveis foram fabricados sob encomenda para essa casa. Eles não estão no preço do imóvel, que você vai saber no final, mas eles são negociáveis, tá? Eles preferiram ir com luminárias em vez de um abajur, né? Olha essa luminária, Dani. Eu gostei muito da arte, quase todas as artes aqui são com vidro, com coisa, né? Um espelho gigantesco assim em cima da cômoda. Aqui nós temos a segunda lareira a vapor, que é essa daqui. Ela até parece mais, tem uma Figus de verdade aqui, com uma área para você sentar, todo o bambu que dá privacidade e todas as janelas da casa são da mesma empresa que fez aquela porta. Agora você está preparado para ver o banheiro da suíte primária? Eles tiveram a ideia e preferiram fazer ele aberto sem portas. Se alguém quiser, pode ser colocado portas, tá? Mas ele é aberto. Olha só que coisa linda. Não é? Nós vamos comentar tudo aqui desse banheiro. Então, olha só, aqui você tem a banheira, né, que a gente chama de soaking tub, revestida em porcelanato. Tem um porcelanato polido no chão. Essa parede da lareira de vapor inteira até o teto, com essa arte aqui que foi impressa do lado de trás do vidro. Olha esse chuveiro. Chuveiro enorme, com 2 chuveiros, porcelanato nas paredes. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o porcelanato tem que casar, não fica bonito se não casar. Não, não tem nada a ver. Olha só isso aqui, que lindo que ficou. Mesmo o porcelanato sendo de 2 cores e do jeito que eles colocaram, olha que lindo que ficou. E tem o quartzo preto no chão. Agora vamos falar dessa pia, né? Esse balcão aqui. Olha que lindo esse balcão. É feito em quartzo, com acabamento couro, né? Que é o leather. Parece uma pia suspensa, né? Ela parece uma pia suspensa por essa ferragem que foi feita a laser. Esses cortes aqui foram desenhados e foi feito a laser. Mas não, ela tem uma pequena base embaixo e aí eles suspenderam um balcão em cima. E em vez de fazer o balcão virado para a janela ou aqui numa parede, eles colocaram no centro do banheiro com esse espelho, duplo espelho para frente e para trás, dentro dessa escultura de ferro cortada a laser, certo? Aqui nós temos o closet do toalete. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês que talvez eu não tenha falado. Todos os rodapés e todas as guarnições das janelas é tudo embutido. Chama Recessed Baseboard, Recessed Casing and Recessed Crown Molding. Então o que é isso? Isso daqui, ele é recessed, ou seja, no mesmo nível da parede, na mesma linha da parede, ele não sai para fora. E ele tem esse friso aqui, então desde o rodapé subindo para as guarnições, a casa inteira é desse jeito. Lindo, não é? É um detalhe que eu nunca tinha visto, tá bom? E aí, aqui nós temos, vem cá ver isso aqui, uma pequena lavanderia só para a suíte primária. Isso daqui sim é luxo, né? Você não precisa, tem uma lavanderia aqui embaixo e uma lavanderia lá no segundo andar. Então essas 2 máquinas aqui, elas são só para a roupa do casal, para a roupa de cama do casal, para a roupa pessoal do casal, e fica dentro do banheiro. Eu achei isso um luxo. Aqui nós temos o closet de um dos cônjuges, aqui um detalhe de arte, aqui nós temos o closet do outro cônjuge, e como tem as roupas pessoais, nós não vamos entrar, certo? Não é uma coisa linda? Fala a verdade.
antes de nós irmos para o segundo andar, aqui no primeiro andar tem mais uma suíte que eu esqueci de mostrar. Então, olha só. Gente, isso aqui não é lindo? Fala a verdade. A casa pode ter toda assim, monotom, com cores sérias, moderno. Aí você coloca um pop de color, assim, um pop de cor, inesperado, fica lindo. E aqui, olha só que lindo. Esse daqui é o lavabo. Lavabo todo de papel de paredes, com mármore negro, pia dourada, torneira saindo da parede, com os interruptores pretos. Aqui nós temos esse lindo gabinete, vaso preto, controle preto, espelho, luminária, tudo lindo. E as portas, olha que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Vem cá ver. E essa daqui é a segunda suíte aqui embaixo, que eles fizeram de sala de ginástica. Né? Tem um closet aqui que nós não vamos mostrar, uma pequena televisão, e aí eles fizeram essa academia aqui. E tem um banheiro, se você usa academia, você usa esse banheiro. Se você quiser tomar banho, não precisa ir até o seu quarto ou até a suíte primária. Você pode tomar banho aqui. Olha que lindo que ficou esse porcelanato azul e cinza no chuveiro, com os metais. Dani, eu nem sei o nome daquele metal. Eu sei polish nickel, brush nickel, gold, brass. Agora esse aí é um champanhe escuro. Depois eu vou perguntar para o construtor. Quartzo branco é o mesmo aqui, tá vendo que ele é um champanhe? Eu não sei o nome, preciso pesquisar depois. Ele é um cinza escuro assim, metal brilhante, coisa mais linda. Agora sim, nós vamos no segundo andar. Essa escada foi toda feita em madeira walnut, que eu preciso ver qual é a tradução. Ela foi feita em madeira walnut e ela tem, a espinha dela é de aço e eles colocaram luz por baixo. Segundo o que o construtor me explicou, o Chris, tudo foi medido para que tudo desse certo. E aquela janela que vai do chão a quase o teto de 12 metros de altura. Pé direito de 12 metros, todo esse guarda-corpo aqui em vidro com essa madeira walnut. Olha o panelado cinza, que lindo. E sabe uma coisa que eles fizeram? Olha só que bonito que ficou. Eles pintaram as paredes de branco, colocaram artes coloridas e o teto é um cinza, um pouco mais escuro. Não ficou lindo? Nós vamos passar rapidamente por esse andar porque tem coisas pessoais da família, tá bom? Vem cá. Vamos começar aqui do canto. Aqui nós temos quarto de um dos filhos deles. Essas janelas têm uma persiana blackout que desce. E em vez de fazer um closet embutido, eles fizeram assim como se faz no Brasil, uma marcenaria com guarda-roupas, né, que eles também chamam de closets, mas aqui se chama quase que um open closet. Mas aqui tem esses guarda-roupas, né, que ele construiu aqui para fazer diferente mesmo. Todos os tetos têm luz embutida tipo recessed, as janelas também enormes, então entra muita luz. E olha só o banheiro desta suíte. Todos os quartos aqui são suítes, tá bom? Olha só que lindo. E aqui também. Olha só esta banheira com esse porcelanato lindo. Lembra que eu falei para vocês em um dos vídeos
que se você vai ter criança, você não deve colocar um box de vidro temperado na banheira, por ser difícil de alcançar a criança na hora que ela está no meio da água. Então, eles são uma família americana. E olha só como o que eu falei é verdade mesmo. Ele, por ser construtor, ele deixou aberto. Pode colocar uma cortina. Quando o filho crescer, daí coloca o box de vidro temperado. Do lado de cá, nós temos o quarto da menina, né? Dá pra ver que é um quarto de menina. Tem unicórnio, tem bonecas, tem um berço. Olha só que coisa linda isso aqui. Fala a verdade. Não é lindo uma parede dessas? Coisa mais linda. Eu falei pra ele, muito bom gosto. Ele contratou um designer para fazer a casa, não fui eu, tá? Mas quem sabe no futuro ele me chama. E esse aqui é o banheiro da filha. Não tem banheira, é um banheiro que tem mármore no chão, porcelanato nas paredes. Ele foi preto com os metais, embora você possa misturar, olha só, puxadores em dourado e cristal, com a torneira preta, com o espelho dourado, com a luminária branca. Ah, fica um carnaval? Não fica. É o que as pessoas perderam, essa de que tudo tem que combinar, tá? A cama não tem que ser da mesma madeira das mesas de cabeceira e da mesma madeira das cômodas. Você pode pôr diferente, hoje vale tudo. O que importa é a elegância e deixar de um jeito que fique atemporal, tá? Qualquer época a pessoa vai vir aqui e vai achar que esse banheiro é bonito, tá bom? E do lado de cá nós temos o closet da menina, que nós não vamos entrar. Olha só esse quarto de brinquedo, que pode ser uma sala de cinema. Não é lindo? É tão bonito criança ter brinquedo, né? Criança gosta de brincar. Criança quer brincar. Eu lembro que eu tinha um aluno que eu perguntei para ele assim, ele tinha 10 anos, eu dava aula na 5ª série, ele tinha 10 anos, ele era um pouco adiantado. E eu perguntei para ele, o que você faz de tal hora que você não fez a lição? Aí ele falou para mim assim, eu brinco. Aí eu não falei nada, eu falei, tá bom, tu tem que brincar mesmo. Mas tem que fazer a lição também, né? Mas é importante a criança brincar. Aqui nós temos um quarto de hóspedes, closet, banheiro de hóspedes. Não precisa falar nada, é lindo como os outros, eu vou deixar que o Dani filme para vocês. E este é o último quarto do andar. Aqui em cima nós temos 3 suítes, uma sala de cinema, uma brinquedoteca e a lavanderia. Essa lavanderia é só para esse andar. Vem cá, olhar, que linda, olha só. Não é? Eu até falei para o construtor, ele estava aqui no começo, falou assim, nossa, sua casa está tão arrumada, nem parece que mora ninguém aqui. Ele deu risada, mas não é? Olha que linda a cor dos gabinetes, o quartzo branco, a pia de louça da marca Kohler, a torneira em cromo, e aqui nós temos as 2 máquinas com o balcão para dobrar roupa, que é essencial. Você precisa ter um balcão desse para tirar a roupa, pôr ali e dobrar. Pode até pendurar também se quiser, mas não ficou lindo? E olha esse papel de paredes. Ficou lindo, né? Até parece que fui eu que fiz, porque eu gosto de papel de paredes na lavanderia. Mas não foi não, viu? Olha só, em cromo. E agora, a única coisa que está faltando é nós irmos na parte externa. Nós vamos colocar aí algumas imagens à noite que o próprio construtor tem, tá? Vem cá. Vamos lá olhar a área externa. Essa porta aqui é um peso. Se você abrir e fechar ela umas 10 vezes, você já fez a musculação do dia.
aqui fora nós temos o teto e as paredes todas revestidas com essa madeira que ele falou que é brasileira. Eu não sei qual é. Se você souber, deixa escrito aí no comentário. Nós temos aqui a cozinha externa, né? Geladeira, churrasqueira, pia, exaustor, feito em porcelanato, uma mesa aqui enorme para você sentar com seus convidados. Já imaginou essa casa à noite? E aí deixa eu te mostrar, aqui que desce aquela tela que eu te falei para mosquitos. Você pode descer e deixar ela fechada. E aqui, claro, a mobília da área externa. Aqui você tem um lugar para sentar, para bater papo com os seus convidados. E olha só essa piscina, esse quintal. Tem a jacuzzi aquecida aqui. E ali a gente tem uma cascata. De dentro dessa cascata sai um painel e tem um projetor embutido aqui no teto e você assiste o jogo, a TV ou o Renato no YouTube à noite daquele painel que sai ali daquela cachoeira. A grama aqui é artificial e ali é uma grama de verdade, é uma grama natural. Você ainda consegue dar a volta por fora ali e você vê que ele foi todo fechado com bambu para privacidade. Então você não vê a rua, não vê os vizinhos. Não é magnífico? E aqui dá para as crianças brincar mesmo. E agora, como está calor aqui fora e eu não quero transpirar, nós vamos entrar novamente no imóvel. O que você achou desse imóvel? Não é um espetáculo? Eu acho que eles conseguiram colocar uma construção moderna, mas deixar ela mais americanizada, não é? Assim, com elementos de madeira, com preto, com cores escuras, com porcelanato e com cor também, com obras de arte. Por toda a casa, então assim, ela não parece uma empresa, tá? Ela parece uma casa mesmo. É lógico, a mobília que você vê aqui, ela não está incluída no valor do imóvel, ela pode ser negociada, mas mesmo aquela pessoa que compre pode ainda dar o seu toque pessoal, adicionar algumas cortinas para fazer ela ficar um pouco mais cozy se quiser. Cozy significa aconchegante, tá certo? Lembrando, ela tem aproximadamente 500 metros quadrados, 5 suítes, sala de estar, sala de jantar, cozinha, butler's pantry, tem também um salão de jogos ou uma brinquedoteca lá em cima, tem piscina, jacuzzi, garagem para 2 carros, no coração aqui de Winter Park. Pertinho da Park Avenue, você não precisa nem pegar o carro, dá para ir a pé. E o valor, Renato, você não disse quanto essa casa custa. Esta casa está no mercado por 5.800.000 dólares. Se você olhar casas de algumas construtoras no mesmo valor, você vai ver que de longe elas não têm o acabamento que esta casa possui. Esse nível de detalhamento é quando uma pessoa faz para um cliente em específico. No caso deste construtor, ele fez para ele mesmo. Por isso que tem esse nível elevado. Não foi uma casa feita para vender com lucro, foi uma casa feita para viver. Então você pode ter certeza que dentro desta casa não tem elementos que nós chamamos de
Builder's Grade, ou seja, padrão construtora. Isso aqui é um padrão custom home, ou uma casa customizada, ou uma casa feita sob encomenda, tá certo? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o construtor, ele também faz casas para clientes particulares. Não são casas de orçamento pequeno, são casas de luxo. Então, se alguém quiser comprar um terreno em Winter Park ou comprar uma casa que vai demolir e que você paga só pelo terreno e quiser construir uma casa com ele, eu posso inclusive participar do design junto com você, tá certo? Tanto da planta quanto dos acabamentos. E aí nós fazemos uma parceria aí com esse construtor que eu achei que realmente é fantástico, tá bom? Nós chegamos no final do vídeo, espero que você tenha gostado. Foi uma sorte realmente a Audra pegar, lembrar de mim, né? Me ligar e falar, você quer fazer um filme no meu listing de 5.800.000? Eu falei, mas é lógico que eu quero, porque não é tão fácil assim. E eu estou gravando no dia do meu aniversário, então parabéns pra mim, tá? Que eu tô ficando cada vez mais jovem, eu tô envelhecendo ao contrário. Não existe envelhecendo ao contrário, é rejuvenescendo, tá bom? Vamos falar o português correto. Muito obrigado de você ter assistido. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Porque me estimula e estimula a equipe toda a fazer mais conteúdo assim. Você não paga nada por isso e você ajuda o canal. Quanto mais inscritos tem, mais o YouTube espalha para outras pessoas, mais dá para a gente continuar com esse trabalho maravilhoso que a gente faz, tá certo? E se você não esqueça de dar o seu like aí, porque a gente tem assim 20.000 visualizações e 1.000 likes, tá? Então assim, você pode ir no celular e dar o like, ou você vai com o controle ali e dá o like também, tá bom? Muito obrigado. Eu vejo vocês no domingo com o Renato Responde, que já está gravado, eu não preciso fazer nada, tá bom? Um grande abraço, tenha uma ótima noite. Tchau.